Gente boa, como é que você tá? Tudo bem? Eu quero falar com você, quero mostrar para você algo interessante na palavra de Deus. Você já deve ter visto ou mesmo ouvido esse texto de Lucas 17:1 que diz o seguinte: Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Esse texto, ele é muito interessante porque esta palavra escândalo, no nosso contexto, no nosso português, tem um sentido completamente diferente das Sagradas Escrituras. Escândalo para nós é uma confusão, é uma baixaria, é uma situação de vergonha pública, ou como se diz aqui na Bahia, um bafafá. Imagina o seguinte, a pessoa foi no shopping e aí foi trocar lá uma mercadoria, está dentro do direito dela, e aí de repente a vendedora, por uma questão de desconhecimento, tal da lei, diz assim, aqui a gente não vai trocar mercadoria nenhuma, você comprou, se vira aí com seu produto. A pessoa fica indignada, ela vai fazer um escândalo, né? Vai fazer uma baixaria, vai arrumar uma confusão ali. Então, escândalo para nós tem esse sentido no nosso contexto e na nossa língua. No contexto bíblico, o sentido é um pouco diferente. A palavra escândalo, que é traduzida aqui no grego, no original, é escândalon. E tem um significado que é o seguinte: imagine uma ratoeira e naquela ratoeira tem aquela pecinha, aquele lugar onde se coloca a isca ali para prender o animal então fica preso ali, ele desarma e prende o animal. Então o sentido de escândalo é esse, é lugar onde se coloca a isca. Tem também um outro sentido. Não sei se aí onde você mora tem aquelas calçadas portuguesas. Aqui na Bahia tem muito, lá no Farol da Barra. Então, aquelas calçadas com aquelas pedrinhas, sabe? Quadradinhas e tal, uma do ladinho da outra, no mesmo nível. Aquela que se sobressai um pouco, mais ou menos assim. Então, isso também é chamado de escândalo, que é aquela pedra que faz tropeçar. Então, esse texto em Lucas, na King James, tem uma tradução que eu acho um pouco melhor. King James 1611. Jesus diz a mesma coisa, mas diz da seguinte forma: então ele disse aos discípulos, Jesus está falando, é impossível que não venham ofensas, mas ai daquele por quem elas vierem. Escândalo, no original, de fato significa ofensa, sabe? Alguma coisa que prendeu o seu coração. A ofensa, ela tem essa característica, ela tem essa qualidade. Quando uma pessoa é ofendida, ela fica presa, ela corre o risco, se ela não lidar bem com a ofensa, muito provavelmente ela vai ficar presa naquilo ali. Por exemplo, uma pessoa falou algo que não é verdade a respeito de outra. Aí aquilo chegou ao conhecimento daquela pessoa, olha, o irmão fulano de tal disse que você é isso, ou fez isso, ou agiu dessa forma. E a pessoa às vezes não fez, aquilo não aconteceu, não foi daquela maneira. Então pode acontecer daquela pessoa que foi injustamente acusada guardar um ressentimento, guardar uma mágoa, guardar um sentimento no coração daquela pessoa que foi que lhe acusou. Então, isso é uma ofensa. A ofensa é um agravo, é alguma coisa que alguém faz contra outra pessoa, pode ser feita, né, de uma forma intencional ou não, mas é um agravo, é algo que a pessoa faz contra a outra, pode ser por meio de palavras, de atitudes, de gestos, enfim, existe uma infinidade de situações onde a ofensa pode se consolidar, né? Pode ser caracterizada. Então, a questão é como nós lidamos com isso. Jesus está dizendo o seguinte, que é impossível você viver nesse mundo e não ser ofendido em algum momento, mas a maneira como lidamos com isso importa. Você foi feito para ser templo, lugar de habitação do Espírito Santo de Deus. Nós não fomos criados para guardar mágoa, ressentimento, ofensas no nosso coração, de forma nenhuma. Nós fomos criados para sermos cheios do Espírito Santo, cheios de amor, o fruto do Espírito, ou as virtudes do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, alegria. Então, essas são as características, são as virtudes do
do Espírito Santo. E muitas vezes, por conta de desentendimentos no meio da igreja, sabe, no contexto familiar, existem pessoas que não falam com outras durante anos. Imagina, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmãos que não se falam, parentes que não se falam, que, sabe, alguma ofensa entrou ali no coração, alguma coisa que aconteceu e aquilo se transformou numa inimizade, numa separação, numa mágoa, num ressentimento, às vezes até ódio, né? A gente vê, às vezes, algumas coisas acontecendo no meio sabe, no contexto social, nas famílias, por conta de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento, de muita coisa ruim no coração. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a lidar com ofensa, não é fácil, sabe, você ouvir algo que não é verdade, às vezes você participar de algo, ser acusado de algo, ou sofrer uma injustiça, né? Isso não é fácil, não é uma coisa fácil de se lidar, mas é possível lidar com isso, é necessário lidar com isso. Nós precisamos aprender a perdoar. Perdoar, a palavra perdoar, lá na parábola do credor incompassivo, significa soltar, liberar, sabe? É como se você estivesse jogando fora algo que está dentro do seu coração e que não te faz bem. Às vezes nós pensamos o seguinte: eu não perdoo porque ela não merece. Mas o perdão não é uma questão de merecimento. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele olhou para todo mundo ali, os seus acusadores, aqueles que estavam rindo, zombando de sua crucificação, se alegrando com isso, e disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: quem está na cruz perdoa porque sabe o que faz. Quem não está na cruz não perdoa porque não sabe o que faz. Do que eu estou falando? Da crucificação do seu eu. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, ou seja, o eu, a minha natureza pecaminosa, ela não vive mais, vivo não mais eu, mas Cristo, a natureza de Deus, vive em mim. Então ele fala o seguinte, que ele não é mais dono, sabe, dos seus sentimentos, do seu coração, ele não manda nele mesmo. Quem manda nele? O Senhor, porque o Senhor vive nele. E esse Senhor, ele fala ainda nesse versículo, que o amou e se entregou por ele. Então, preste atenção, Jesus se entregou por você, te amou, quando você ainda era pecador, falho, quando você ainda não entendia nada das coisas de Deus. A mesma coisa acontece com a gente. Às vezes as pessoas que pecam com a gente, elas entendem um pouquinho só das questões de Deus, das coisas de Deus, do Senhor, da sua palavra. Elas não entendem muito. E é necessário que a gente que tem uma compreensão, um entendimento maior da palavra de Deus, a gente possa colocar em prática, sabe, aquilo que talvez seja tão necessário na nossa cultura de hoje. As pessoas estão tão armadas, tão violentas, sabe, tão cheias de ressentimentos, de rancor, de mágoa. Então é preciso que a gente exercite uma disciplina que é muito importante na palavra de Deus, que é o perdão. Lá na parábola do credor incompassivo, perdão significa soltar, é liberar, é tirar de dentro de você algo que seria para o seu mal. Quando você não perdoa, você prende uma pessoa, você prende uma situação, você prende uma injustiça no seu coração e isso certamente vai lhe fazer mal. Perdoar é liberar, é soltar. Outra coisa importante que a gente precisa entender é a seguinte, porque as pessoas pensam assim, só Deus pode perdoar. Não, não é verdade. Nós precisamos perdoar. O perdão é uma disciplina espiritual. Assim como você ora, assim como você louva, assim como você jejua, assim como você lê a Bíblia, não são disciplinas espirituais? A gente não faz isso todo dia? Então, perdoar é uma disciplina espiritual. A gente acha que perdão tem a ver com sentimento, mas não tem. Perdão tem a ver com disciplina espiritual. Eu perdoo porque eu preciso fazer isso para o meu bem e para que a palavra de Deus alcance também as outras pessoas. Quando você perdoa, você é perdoado. Essa é uma condição que está lá na oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então você é perdoado, você
é perdoado quando perdoa. Outra coisa que eu queria fechar com você, já estou encerrando o vídeo, tem a ver com a soberania de Deus. Eu gosto muito de uma frase, de um versículo que está lá em Gênesis, capítulo 50. E ali, no capítulo 50, tem uma história muito interessante, porque os irmãos de José fizeram muito mal a José. E José perdoou seus irmãos. Mas num determinado momento, quando o pai de José morreu, os irmãos se reuniram preocupados e disseram o seguinte: olha, José nos tolerou até agora porque nosso pai estava vivo. Agora, será que não tem nenhum rancor no coração de José? Será que ele não vai fazer nada contra a gente? Então eles começaram a pensar nesse sentido. E eles desenvolveram um plano. Vamos falar com José, que o nosso pai, antes de morrer, falou com ele, mandou um recado para ele. E aí eles então armam aquela situação. José descobre e diz assim: olha, ouça o que eu vou falar com vocês. Vós intentastes para o mal, mas o Senhor o transformou em bem, para preservar a vida que hoje vocês estão vendo. Preste atenção nessa palavra de José, porque ela é muito importante. José está dizendo o seguinte: Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Não importa o mal que tentaram contra você, não importa o que tentaram planejar contra a sua vida. Se você estiver no propósito de Deus, estiver obedecendo a palavra de Deus, o Senhor é soberano e Ele vai mudar essa realidade, vai mudar essa acusação, vai mudar essa situação. O Senhor é poderoso para transformar o mal em bem. Você precisa confiar nisso, confiar na soberania. A Bíblia diz que o seu nome está gravado nas palmas das mãos do Senhor. Significa que o Senhor tem cuidado de você, o Senhor se lembra de você. Ele não se esquece. Ele não se esquece daquilo que foi intentado contra nós, ele não se esquece de nenhuma situação, de nenhuma injustiça, de nenhum mal que foi intentado contra nós. E, por fim, Ele é poderoso para mudar essa realidade. Talvez você esteja preocupado, angustiado, você não quer perdoar, porque perdão também tem uma questão de querer. A gente precisa, colocar isso diante do Senhor. Você precisa obedecer à palavra de Deus, e ao obedecer à palavra de Deus, o sentimento vem a reboque. Você pode até ter dificuldade de perdoar, mas quando você começa a trabalhar isso no seu coração e a palavra de Deus, o Espírito de Deus vão te ajudar, você vai perdoar e ao perdoar você está declarando: Deus é soberano, Ele é poderoso para transformar qualquer levante, qualquer ataque, qualquer situação do inimigo contra a minha vida em algo bom. Assim como Ele fez com José, Ele vai fazer com a sua vida também. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para o seu coração. Perdoe, porque perdoar é bom para você e para a pessoa que vai receber esse perdão, que vai ser liberada para prosperar, liberada, abençoada e vai seguir o seu caminho. Deus abençoe sua vida. Te amo você de todo o coração.